Prazer, meu nome é Bruno Miguel e eu sou um dos integrantes do GCPI, né, o Grupo de Sistemas Elétricos Potência Integrados. E hoje eu vou estar dando uma breve introdução sobre simulação de circuitos em regime DC, utilizando SpiceOps. E a gente vai estar apresentando um pouco de teoria sobre como usar o SpiceOps e determinar como as fontes funcionam, resistores, e como funciona a determinação de nós em cada caso. E a gente vai estar fazendo um exemplo junto aqui para fortalecer, né, os tópicos que serão abordados aqui. Basicamente, esse vai ser o circuito que a gente vai estar explorando para simular. É um circuito que foi estabelecido pelo professor Daniel, né, ministrando a disciplina de análise de circuitos 1. E antes de partir para o circuito, a gente tem que entender como acontece a determinação de alguns elementos utilizando SpiceOps. Né? Basicamente, a determinação de fontes independentes é bem simples. Se for uma fonte de tensão ou corrente, a gente dá uma entrada com V ou I, determina os nós de maior e menor polaridade, a fonte sendo DC, você põe o DC e o valor da fonte. Já para fontes dependentes, existem alguns casos, né? E são bem específicos. Para fonte de tensão controlada por tensão, você usa um N para determinar isso, o valor da fonte, N1 e N2, que são os terminais de polaridade positivo e negativo, e o NC1 e NC2, que são os nós nos quais a tensão na qual a fonte depende. Para a fonte de corrente controlada por tensão, mesmo esquema, só que você utiliza o G para que o Spice identifique que é uma fonte desse tipo. Terminal de maior potencial, menor potencial, os terminais de controle, maior e menor potencial, e o valor da fonte. Para a fonte de tensão controlada por corrente, a gente utiliza o H para que o Spice identifique que é esse tipo de fonte. Terminal de maior, menor potencial, o amperímetro de controle, né, dessa corrente, e que o perímetro que acaba identificando essa corrente que controla essa fonte dependente e o valor da fonte. Mesma coisa para a fonte de corrente controlada por corrente, só que a gente usa um F, né, para isso. Para determinar resistores, a gente acaba não se preocupando com a polaridade do resistor. É só identificar com R, né? Eu botei um RN aqui porque né, certamente no circuito vão existir inúmeros resistores. Terminal de maior polaridade, menor polaridade e o valor do resistor. Isso pode ser alterado, né, trocando a ordem dos nós, que não vai apresentar nenhuma diferença. A determinação dos amperímetros acontece da seguinte forma: a gente vai utilizar um V, né, a gente vai criar uma fonte de tensão DC, só que o valor dela vai ser sempre nulo, né? E a gente vai finalizar o código depois de estabelecer todos os elementos com ponto control op print as grandezas que a gente quer, end c, né, ponto end c e end, né? E ele vai estar plotando, vai estar printando tudo que a gente solicitou para ele. Indo agora para o nosso circuito, né, para determinação dos nós, basicamente a gente vai enumerar todos os nós do circuito e se atentar um pouco sobre o funcionamento dos nós e influência dos amperímetros quando a gente coloca um perímetro em um determinado ramo para medir corrente daquele ramo. Então, a numeração e nomeação dos nós são arbitrárias e é isso. Eu vou começar por esse nó aqui, vou chamar de nó 1. Esse aqui eu vou chamar de nó 2. Esse aqui eu vou chamar de 3. Como há um curto-circuito, esse nó daqui é o mesmo que esse nó, então esse nó é o 3 também. Esse nó aqui é o 4.
E eu vou botar um amperímetro aqui porque há uma corrente que eu preciso identificar nesse ramo, né? Então eu vou botar um amperímetro de 0 volts, vou chamar ele de V1, porque é a corrente 1. E vou ter que adicionar mais um nó aqui entre o resistor e o amperímetro, né? Esse daqui é o nó 6, esse é o 7, que eu estou determinando arbitrariamente. Esse é o 8. Esse aqui é o nó 0, né? O terra é sempre o nó 0. E como eu tenho uma corrente que eu preciso identificar aqui, eu vou colocar um amperímetro aqui de 0 volts V3, porque essa é a corrente 3 que eu preciso identificar. E vou adicionar mais um nó aqui, que é o nó 9. Né? Aqui também eu vou colocar um amperímetro de 0 volts, chamá-lo de V2, porque é a corrente 2 que eu preciso identificar. Vou botar mais um nó aqui, que é o nó 10. Aqui será o nó 11, como há um curto-circuito daqui para cá. Esse aqui também é o nó 11. E eu vou colocar outro amperímetro aqui para conseguir monitorar essa corrente, porque eu tenho uma fonte que depende dessa corrente, que é essa fonte aqui. Então vai ser Vx de 0 volts e eu vou ter um nó aqui que é o nó 2. Basicamente, essa é a determinação de nós no SPICE. E agora a gente vai partir para a escrita do código. Retomando agora, pessoal, eu acabei dividindo a tela em duas porções para a gente conseguir criar o código junto. Só fiz abrir um bloco de notas para a gente conseguir criar o código junto e ficar uma melhor visualização entre o que eu estou escrevendo para o código e o circuito. Né? Então, basicamente, eu vou começar nomeando o circuito teste, né? Que isso aqui é toda vez que eu for inserir um comentário no código do SpiceOps é só usar o asterisco, né? E eu vou estar inserindo vários comentários para ficar mais didático, né? Eu vou começar pela fonte de corrente controlada por tensão e basicamente, né, a fonte de corrente controlada por tensão, que eu estou me referindo a essa aqui de 3 Vx. Né? Então, basicamente, para determinar a fonte de corrente controlada por tensão, eu inicio com a letra G, vou chamar de Gx, porque ela depende da grandeza Vx. N1 é o 11, N2 é 3, né? A corrente vem daqui para cá. A tensão que ela depende é 6 e 2, né? Porque 6 é maior polaridade. 6 é maior polaridade, 2 menor polaridade. Então, esse é o NC1, esse é o NC2. Então, esse é 6 e 2. E o valor dela é um ganho de 3. Então, 3. Agora vamos para a fonte de tensão ou controlada por corrente, onde basicamente eu estou me referindo a essa fonte aqui. E vou determiná-la como, para que o SPICE entenda que é uma fonte de tensão controlada. A gente inicia com H, X, né, porque ela depende da grandeza X, e o N1 dela é 4, N2 é 6. Ela vai depender da corrente que passa num perímetro de Vx, chamado Vx, e o valor dela é 3. Agora vamos para a fonte de tensão independente. Né? Então, essa fonte aqui que eu estou me referindo, de 75 volts, então vou nomeá-la como VF, né? V fonte. E o nó de maior potencial dela é o 4, o de menor é 1. Ela é uma fonte DC de 75 volts. Fonte de corrente independente, a gente inicia com um I, o terminal de maior potencial dela é o 6, o de menor é o 7, então é 6, 7, o N1, N2, DC, e ela é de
é 35 mA, então é 0,035. Né? Agora eu vou estar determinando também os amperímetros do circuito. São basicamente 4, né? Vx é o primeiro que eu vou estar determinando. A Vx, a corrente vai do nó 12 para o nó 11, da 12 para o 11, DC de 0 volts. V1. V1 é basicamente do 4 para o 5, DC de 0 volts. V2 é basicamente do 10 para o 11, né? DC de 0 volts. V3 é esse aqui, que está indo do 0 para o 9, DC de 0 volts. Também vamos estar determinando resistores. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 12 são 12 resistores, né? Então, vou colocar todos aqui. 4, 5, 6, 7, 9, 10, R11 e R12. E vamos estar determinando os nós e os valores desses resistores. O primeiro é do 1 para o 2, que é o de 700. Depois é do 2 para o 3, de 600. Tem um do 5 para o 2, de 1K, né? Nó 5 para o nó 2. Tem um do 2 para o nó 6, de 535 ohms, que é esse aqui. Tem o quinto resistor que está do nó 3 ao nó 7, de 525, que é esse resistor aqui. O R6 está do nó 4 para o nó 8, de 300. O R7 está do nó 9 para o nó 6, de 450. O R8 está do 0 para o 8, de 475. Isso. E o R9 está do 0 para o 10, de 100 ohms. O R10 está do 3 para o 11, de 585. O R10, 11 está do 11 para o 7, de 385. Que é esse resistor que eu estou me referindo. O resistor, o último, né, tá do 8 para o nó 12, que é esse aqui, de 485. Aí a gente vai estar, como já foram determinados todos os elementos do circuito, a gente vai estar dando um ponto control, um OP, e printar as grandezas que a gente quer. Né? A gente quer I de V1, I de V2, I do amperímetro V3, a gente quer a tensão no nó 2, esse V1 aqui, esse V2 aqui, esse V3 aqui e esse V4. Né? Que é a tensão no nó 2. Ops, tá certo. Tensão no nó 2, tensão no nó 8, que é o nosso V2, aqui, vou colocar em ordem. A tensão no nó 3, que é o nosso nó 3, né? E a tensão no nó 4, que é nosso V11. Também eu vou querer a corrente no que está passando no perímetro do IX. Né? Eu vou querer IX. Vou finalizar com int C e ponto int C, ponto int. E basicamente é isso. Né? A gente vai estar agora só salvando e abrindo o Spice para rodar isso aqui. Deu uma pequena pausa, mas já voltamos. Para salvar o arquivo do circuito, basicamente eu vou em salvar como, já está aqui no diretório onde está instalado meu SpiceOps, e eu vou salvar como circuito
teste. Teste. E eu tenho que salvar o circuito como ponto .c. Né? E dá um salvar. Aí, basicamente, eu vou abrir o SpiceOps. Opa, SpiceOps. Tá aqui. Vou dar um source e o nome do arquivo que eu acabei de salvar, que é circuito teste. Circuito teste.c. E basicamente essas são as grandezas do circuito. A corrente nos amperímetros, né? As tensões nodais que eram requeridas e basicamente é isso. Obrigado.